gostaria de deixar aqui registrado nesse áudio meu testemunho, irmãs, que venha servir de ajuda para muitas das irmãs, que venha edificar também a igreja, a noiva pura, né, sem mancha, que aguarda o nosso Salvador. Irmãs, já tem bastante tempo que eu tô querendo, né, gravar esse meu testemunho, deixar registrado, mas muitas coisas me impediram, já tem mais de ano isso que eu tenho tentado gravar esse áudio. E hoje eu determinei e coloquei para isso, para conseguir gravar, né, o meu testemunho, para deixar registrado aqui para as irmãs. Antes de começar o testemunho, irmãs, eu queria deixar uma palavra, tá? Uma palavra que está em Romanos 12, versículo 1 e 2. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Altíssimo Criador nosso Pai, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Criador, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Criador, nosso Pai Ial. Assim seja, aleluia. Então vamos lá, irmãs. Eu quero começar, né, me apresentando. Meu nome é Luciana Cardoso, tenho 45 anos, sou casada, tenho um filho de 21 anos. E, irmãs, a minha vida toda eu sempre fui católica, a minha experiência toda de vida sempre foi católica, mas a minha conversão se deu, eu me sinto muito, me identifico muito, né, com as cartas do apóstolo Paulo, porque Paulo não conheceu, né, não andou com Yahshua, nosso Salvador, mas, né, o que ele recebeu não foi por homens, né, mas foi direto do Criador, né, foi direto do Espírito Santo que o revelou. E para mim também se deu mais ou menos da mesma forma, irmãs. Eu não tive assim ninguém que me falasse acerca disso. E o próprio Espírito, por misericórdia, o Pai, por misericórdia e piedade da minha vida, da minha alma, né, me resgatou, e o próprio Espírito Santo foi me revelando todas essas coisas. E o meu processo de libertação começou em 2018. E começou, o meu testemunho começa, eu quero dar o testemunho maior, foi dos cabelos, mas começou pelas unhas, tá, irmãos? Então, eu vou tentar, meu testemunho é um pouco longo, eu peço que as irmãs tenham paciência, mas eu vou tentar resumir ao máximo, tá bom? Vamos lá então. No início, né, do ano de 2018, irmãs, nesse ano, eu e meu filho, nós tivemos uma crise de depressão muito forte, muito forte. A minha crise de depressão se deu por conta da depressão dele, ele começou primeiro e eu fiquei muito abatida com aquilo, com a depressão e tudo que meu filho estava vivendo. E eu também caí em depressão. E para piorar, eu tive ainda mais que a depressão, eu tive síndromes do pânico também, crises fortíssimas. E com tudo que estava acontecendo, irmãs, na minha vida, estava assim, na realidade eu estava me sentindo literalmente uma expressão que muitas pessoas dizem, que quando acontece algo muito difícil e ruim na vida delas, elas dizem, poxa, eu fiquei sem chão, foi como se tirasse o meu chão. Exatamente foi isso que eu senti. Era como se eu não tivesse onde pisar, era como se eu estivesse caindo em queda livre. Eu não estava mais segura em nada, né? E foi um período muito difícil das nossas vidas. Para mim, para o meu filho, para o meu esposo, foi bem difícil. E
E no meio disso tudo que eu estava passando, irmãs, eu não conseguia orar, eu estava com muitas situações difíceis, né? Também no meu casamento, meu relacionamento com meu esposo. E por muitos anos eu orei, né, ao meu modo, da minha maneira, e não obtinha resposta. E parecia que tudo só estava piorando na minha vida, né? Tava um caos. E eu já estava meio que desacreditada, vou confessar para as irmãs, eu estava um pouco desacreditada que realmente Deus existisse, né? E no meio de tudo isso eu comecei a questionar e a perguntar a Deus se ele realmente existia. E eu entrei assim num deserto, como se fosse num deserto interior, profundo. E ali naquele deserto meu interior, eu buscava, sabe? Eu buscava respostas, eu questionava Deus e procurava ouvir a voz do Criador. Então, em alguns momentos eu falava com ele que se ele realmente existisse, aonde é que ele estava? Se eu não estava conseguindo ver ele, eu não via ele e não sentia ele, e se ele realmente existia, por que que ele estava deixando tudo aquilo acontecer comigo, na minha vida, com a minha família? Onde que ele estava, né? Por que que estava acontecendo aquilo tudo? E nesses questionamentos meus, irmãs, nessas perguntas, eu comecei a conversar com Deus assim, perguntar para ele, né, se ele realmente existia, onde é que ele estava. E eu tive algumas experiências e alguns sinais que Deus foi me dando da existência dele, do Eterno, que foram bastante fortes. Teve um dos sinais que foi aonde começou todo esse processo. Um deles foi que eu estava tentando fazer mudas de umas plantinhas, que eu gosto muito de suculentas, aquelas plantinhas, e meu esposo tinha me dado algumas e eu estava tentando fazer mudas delas. Então meu esposo comprou a melhor terra que tinha, adubo, tudo do melhor, e eu comecei a tentar fazer mudas daquelas plantinhas. Só que é passado 15 dias e tudo eu fiz da forma mais perfeita, com tudo de melhor que tinha para reproduzir e conseguir aquelas mudas daquelas plantinhas. Só que a maioria delas morreram. E ficou três folhinhas dessas todas que eu tentei fazer. E num belo dia eu estava conversando com a minha mãe no telefone e comentei com ela a respeito, né? E ela perguntou se eu tinha conseguido fazer as mudas, tinham pegado. Eu falei assim, mãe, morreram praticamente todas. Só me restaram 3 folhinhas. E eu, sem perceber o que eu estava falando, foi de uma forma automática, eu falei com ela, mãe, mas eu não vou desistir. E não vou jogar fora no lixo essas 3 que me restaram, que ainda estão verdinhas. Eu vou colocar essas mudinhas dentro da minha Bíblia, vou deixar a Bíblia aberta, vou colocar elas dentro da Bíblia, e eles dizem que a Bíblia é a palavra viva, né? E que ela alimenta, que ela é viva. Então eu vou colocar essas plantinhas minhas dentro da Bíblia e elas vão se alimentar da palavra do Criador e elas vão viver. Bom, eu falei aquilo, irmãs, sem nem perceber, foi uma coisa automática dentro de mim. Mas assim eu fiz, eu deixei essas plantinhas ali dentro da minha Bíblia e meu esposo até olhou assim quando eu estava colocando, falou assim, o que você está fazendo e tal. E eu falei com ele que ia colocar ali que aquelas não iriam morrer e que elas iam se alimentar da palavra. E coloquei, pedi para ninguém mexer e isso passou-se 3 dias, irmãs. Quando se passaram 3 dias, meu esposo acordou e eu deixo essa Bíblia minha em cima da mesa, né? E ela fica sempre aberta em cima da mesa. Ele acordou e ficou assustado e me chamou, gritando, correndo, vem ver isso aqui, eu nunca vi isso, vem ver o que aconteceu. Quando eu fui ver, ele mostrou, foi um choque para mim, eu me arrepiei inteira, foi uma emoção muito grande. E as mudinhas, elas enraizaram, criaram raízes na minha Bíblia. E aquilo foi assim algo forte para mim,
que Deus me mostrando a existência dele e o que ele pode fazer, né? Aí foi um sinal também forte. Depois tive outros sinais que eu deitada na minha cama num dia muito triste, que eu estava sem vontade de levantar, devido à depressão e meio que sem forças. Eu olhando para a janela do meu quarto, eu perguntei se o Espírito Santo, porque eu moro fora do país, irmãs, eu estou fora do Brasil. E quando eu estava no Brasil, eu ainda tinha, assim, eu sentia, assim, uma presença, assim, do Espírito Santo, quando eu orava mais forte e tudo. E eu estava vivendo umas coisas muito pesadas e difíceis aqui. E eu questionei Deus se o Espírito Santo dele estava em toda parte. E se estava em toda parte, porque eu não o via aqui e não sentia ele aqui. Nesse dia, na mesma hora, eu tive uma visão de olhos abertos que passou na minha janela. Eu pulei da cama, irmãs, eu pulei da cama literalmente de tanto susto que eu levei. Passou na minha janela um grupo de pássaros, tinham dois pássaros brancos voando um do lado do outro e o terceiro era uma águia muito grande, uma águia americana. E essa águia, ela estava pegando fogo embaixo dela, era fogo, puro fogo. E eu me assustei com aquilo, passou na minha janela, eu corri e fui olhar e eu fiquei vendo aquilo por muito tempo, assim, representando o fogo do Espírito Santo, e o meu coração queimou, falando que eu sou o Espírito de Deus, eu estou em toda parte, eu estou contigo aqui também. Bom, irmãs, tem muitos e muitos testemunhos de muitas coisas que eu tenho vivido, muitas experiências com Deus. Eu espero ter oportunidade e depois desse áudio eu criar, né, momentos de gravar outros áudios também com outras experiências. Relacionada, irmãs, à sã doutrina, depois disso, o que aconteceu? Aí eu comecei, a partir desses dois sinais, eu fiquei um pouco assustada e me despertou que realmente o Criador, ele está com todos nós, né? E que ele estava comigo aqui também, mesmo eu vivendo toda aquela tribulação, todas aquelas situações difíceis, e que ele estava olhando por mim. Então eu comecei a mudar a minha oração. E eu conversei com o Pai da seguinte forma, irmãs. Eu sempre, nas nossas orações, a maioria das vezes a gente ora errado, a gente sempre pede, e meio que como se Deus fosse um nosso servo, não a gente servia a Deus. E eu falei com ele da seguinte forma: Pai, eu sei agora que tu existes, mas a minha vontade, então, é fazer a tua vontade, Pai. Depois desses sinais, eu fiquei bastante assustada, sabe? E me lembrei dos questionamentos que eu havia feito. E então, a partir dali, irmãs, eu comecei a buscar o Altíssimo com sinceridade de coração, sabe? Com todo o meu coração, com toda a minha alma, e mudei minha forma de orar. Passei a orar, assim, pedindo sabedoria, discernimento, e que Ele me tirasse, irmãs, da situação que eu estava vivendo, porque eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida. Minha vida estava assim, praticamente cabeça para baixo, estava tudo bem complicado. E eu conversando com o Altíssimo, meu Pai, muda minha vida. Se tu queres, tu podes, muda minha vida, Pai. Muda tudo em mim. Eu não quero viver da forma que eu tenho vivido. Cura o meu filho, me cura, Pai. Age na minha vida. Eu quero ter uma vida contigo, eu quero caminhar contigo. Me mostra o que está errado, Pai. Eu quero mudar, eu preciso mudar. Me mostra o que está errado. E eu falando dessa forma, irmãs, eu falei: Pai, se tu curar meu filho, me curar, eu prometo ser totalmente diferente, fazer a tua vontade, Pai, nem, não a minha, mas a tua vontade. Eu quero caminhar contigo, Pai. Me mostra as coisas que eu preciso fazer para caminhar contigo. Muda, Pai. Tira de mim tudo aquilo que não te agrada. Muda em mim aquilo que não te agrada, Pai. As coisas que eu gosto e que não te agrada, Pai. Tira de mim o desejo, o prazer e o gosto por essas coisas, Pai. Eu quero ser diferente, eu quero viver para te agradar, Pai, para fazer a tua vontade, não a minha. Irmãs, foi essa oração que eu fiz. Foi uma oração muito sincera. Eu lembro no dia que eu fiz essa oração, irmãs, eu nem
ajoelhei, eu entrei no meu quarto e foi assim, espontâneo, sabe? Foi de coração, eu abri meu coração pro Pai e fiz aquela oração assim, bem sincera. E terminei aquela oração e vida que segue. Fui viver minha vida, fazer minhas coisas de costume, rotineiro. E como eu comentei com as irmãs no início do áudio, a minha transformação começou pelas unhas, né? Toda a minha libertação e a minha caminhada, né? E a minha busca por santificação, mortificação da carne e vida, né? Tentar viver, assim, buscar viver, né, irmãs? Que isso é dia a dia, né? Não é de um dia para o outro, né? Mas buscar viver a sã doutrina, porque na realidade, irmãs, eu não tinha entendimento de nada disso até então. E começou a partir das unhas. E aí eu tinha o hábito, irmãs, de fazer as unhas no salão, assim, todo sábado. E já era um hábito meu. Quando não dava, todo sábado era de 15 em 15 dias, já tinha o costume. E eu tinha feito minhas unhas, como de rotina, e muito feliz. Quando eu cheguei em casa, irmãs, eu entrei no meu quarto e aí eu fui, muitas das vezes, né, as irmãs também pode ser assim também, eu tinha uma mania de quando eu chegava em casa, assim, sabe, eu olhava minhas unhas, tinha chegado do salão, aí eu fui assim, olhar minhas unhas, irmãs, quando eu olhei, me deu uma tristeza tão profunda, irmãs, eu olhei para minhas unhas e fiquei triste, eu estava tão feliz, mas foi assim, de uma hora para outra eu fiquei triste, e ao mesmo tempo me sentia assim envergonhada, sabe? Com vontade de esconder minhas unhas e não entendia assim por quê. E aí o Espírito falou no meu coração, irmãs. Então ele foi e me disse o seguinte, dessa forma, falou assim: "Filha, você não gosta das unhas como eu as fiz?" Aí eu respondi assim, com toda sinceridade, assim: "Sim, pai, eu gosto." E ele disse então para mim, irmãs: "Então, por que você as pinta?" Porque eu não as fiz pintada. Ai, irmãs, eu fiquei assim, tão assim triste. Eu falei assim, eu gosto das suas unhas, como elas são, como eu as fiz, natural. Irmãs, eu fiquei assim, tão assim, triste, tão envergonhada. Eu fiquei profundamente triste e envergonhada, irmãs. Aí na mesma hora, irmãs, eu procurei, assim, eu queria tirar, sabe? Aquilo começou a me incomodar de tal maneira que eu queria tirar. Aí eu procurei acetona e fiquei desesperada e arranquei aquele esmalte das minhas mãos. Perdi o dinheiro, joguei o dinheiro fora, né? Mas o nosso objetivo é a salvação, irmãs. Depois disso eu fiquei muito feliz. E aí eu tirei, assim, na mesma hora eu tirei, sabe? Eu procurei acetona em casa e tirei o esmalte das unhas. E fiquei muito triste e envergonhada. Aí eu falei, pai, me perdoa, pai. Se o senhor não gosta, pai, que eu pinte as unhas, a partir de hoje, pai, eu não vou pintar mais. Eu não quero te entristecer, pai, me perdoa. Só, irmãs, que isso é um processo, né? A mortificação da carne, irmãs, e a santificação do corpo, e a gente buscar seguir mesmo a sã doutrina, eu entendo, irmãs, que é um processo doloroso, leva tempo. Eu, depois disso, irmãs, eu comecei a pensar que eu estava ficando doida, que eu estava escutando coisa, era voz na minha cabeça e era loucura minha, era alguma coisa de depressão, sei lá. E só para deixar também registrado aqui, depois desse que eu iniciei esse processo, para a honra e glória do nosso Salvador Yahshua, eu e meu filho, nós fomos curados da depressão, irmãs. Eu joguei todos os medicamentos fora, nem eu, meu irmão, nem meu filho. Nós tomamos nenhum tipo de medicamento para a honra e glória do nosso Salvador. Mas continuando aqui, irmãs, eu caí depois disso. Eu ainda fiz as minhas unhas ainda mais 2 vezes, irmãs. Mais 2 vezes. Fiz com cor mais clarinha, né? Aí voltei no salão e fiz de novo e pedi para fazer uma cor mais clara, que eu fiquei pensando que de repente era a cor escura, né, que eu tinha usado.
E aconteceu da mesma forma, irmãs. Chegava em casa, me dava uma tristeza profunda, eu ficava envergonhada. E aí eu tirava tudo na mesma hora. Chegava em casa, eu tirava com acetona. E depois eu tentei fazer só passar a base, né? Deixar branquinha, cuidadinha, passar só a base. Mas nem assim, irmãs. Até o brilho da base me incomodava. Depois, sem o brilho também me incomodava, que eu sabia que tinha alguma coisa ali e não era o natural. Então, depois da terceira vez, irmãs, que eu tirei, que nem base ficava, apareceu no meu celular vários testemunhos, e olha que eu nem busquei, nem procurei, mas eu creio, né, que foi obra do Espírito Santo para me testificar e fortalecer na caminhada, mas testemunho de pessoas que passaram por esse processo e a partir da unha, né? E aí eu vi esses testemunhos de unhas, aí eu falei, não, não é loucura minha. Eu não estou ficando doida, realmente o Espírito Santo está falando ao meu coração. E aí seguiu, irmãs. Então eu continuei, desde então eu não fiz mais as unhas, não mexi mais com as unhas. Então agora, irmãs, eu quero falar com vocês acerca, né, do, do meu testemunho dos cabelos. Esse testemunho, irmãs, esse processo que eu passei dos cabelos, irmãs, foi algo assim sobrenatural. Eu falo com sinceridade, com certeza que foi algo sobrenatural que aconteceu, irmãs. Foi o seguinte, irmãs, eu sempre, acho que mais de 10 anos que eu já tinha esse hábito, acho que até mais de 10 anos, de fazer luzes no cabelo, né? Eu deixar meu cabelo natural é castanho bem escuro, quase preto. Mas mais de 10 anos eu tinha o hábito de pintar os cabelos de louro, né? De fazer aquelas luzes, deixar o cabelo bem louro, irmãs. E o que aconteceu, irmãs? Num belo dia, eu tinha ido no salão, eu já tinha passado, né, por esse processo das unhas, as unhas estavam ok, mas eu pensei que era só as unhas. E aí eu fui no salão e tinha feito, a menina tinha cortado, tinha feito um corte, fiz progressiva e fiz as luzes. Tava lindo, maravilhoso, do jeito que eu gostava, né? E aí, irmãs, quando eu cheguei em casa, eu fiquei triste, comecei a se sentir triste, até lembrei, né, do processo das unhas, falei assim, ai, será que o senhor tá querendo falar alguma coisa comigo? Que eu me senti triste, mas ok. Aí passou uns dias já tinha passado umas semanas e eu assim incomodada, eu mexia no espelho, mexia no cabelo, eu gostava, estava feliz, mas ao mesmo tempo me sentia triste, irmãs, eu não sei explicar direito. E aí eu entrei no meu quarto, meu processo sempre acontece no meu quarto, nos momentos assim de intimidade com ele, que eu tô só, e eu entrei no meu quarto e eu comecei a orar. E aí, irmãs, eu fiz uma oração bem breve, só conversei mesmo com o pai. Falei assim, pai, o que é que o senhor quer que eu faça? Me mostra. O senhor está triste comigo, pai? Eu fiz algo de errado? Eu quero caminhar contigo, pai. Eu já te falei, me mostra. Me fala, o que queres que eu faça? E ele me respondeu, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, irmãs. Ele me respondeu o seguinte, filha, que não toques mais no seu cabelo, não corte mais os teus cabelos, não pinte, não faça nada que o modifique. Aí, irmãs, eu entendi que são as químicas, alisamentos, progressiva, o corte, essas coisas, sabe, irmãs? E eu respondi, mas pai, o meu cabelo não cresce. E realmente, irmãs, desde criança, meus cabelos não era de crescer, sabe? Eu sempre tive muito pouco cabelo, o cabelo muito fininho. No máximo que meus cabelos chegavam é no ombro, sempre foi assim, na altura dos ombros. E quando crescia muito, era dois dedinhos assim, abaixo do ombro, sabe? Então eu falei assim, pai, mas meus cabelos não é de crescer, eles não crescem.
E ele me respondeu, mas agora eles vão crescer. E aí, irmãs, eu tentei argumentar com o pai, sabe? Tentando lidar com aquilo de outra forma. E aí eu falei, mas pai, ele vai crescer, ok, pai, mas o senhor sabe que quem faz cabelo com luz, quem tem cabelo com luzes também, irmãs, vocês vão me entender. Quando o cabelo cresce, pai, fica muito feio, dá aquela diferença da raiz do cabelo pro restante do cabelo. Então fica muito feio, pai. Eu não vou conseguir. Aí eu vou ter que cortar para tirar essa química, para tirar essas luzes, pai. Porque não tem condições, vai ficar muito estranho, vai ficar muito feio, eu não vou conseguir. E então, irmãs, ele foi e falou no meu coração o seguinte: não mexas mais no teu cabelo, filha, não toques nos seus cabelos, não se preocupe com isso. Só ora e se mantenha firme. Não toques nos teus cabelos, se consagre para mim. Então, irmãs, assim eu fiz. Eu pensei, vai ficar uma feiura, né, meu cabelo, né? Mas eu vou ter que ter obediência e eu me entreguei. Eu falei, sim, pai, então, se é isso que tu queres de mim, pai, eu vou fazer, pai. Eu vou tentar, eu vou seguir, sim, pai. Eu não vou então mais cortar meus cabelos, não vou tocar mais nos meus cabelos e vou me consagrar a ti, ó Pai. E assim, irmãs, eu fiz. E a partir daquele dia, irmãs, o sobrenatural aconteceu. Eu não sei explicar como, mas aconteceu. Meus cabelos começaram a crescer, como nunca cresceram antes. Nunca foi meu cabelo crescer, meus cabelos cresceram. Meus cabelos estão na altura assim dos seios, passando os seios. E, irmãs, o sobrenatural aconteceu porque eu não sei como. As pessoas me perguntam, meu esposo, meu filho também me perguntaram, eles ficaram assustados porque eu nunca usei tinta, meus cabelos, nunca coloquei mais química, nada nos meus cabelos desde então. E as luzes desapareceram dos meus cabelos, irmãs, desapareceram. Eu vou até mandar as fotos aí para as irmãs ver como que meu cabelo era claro, na época que eu fazia luzes, era bem claro, e eu não passei nenhuma tintura, irmãs, por, por tudo que eu tenho de mais sagrado. Eu não passei nenhuma química no meu cabelo, não usei tintura, entendeu? Nada. E simplesmente os louros, aquela química, aquelas luzes desapareceu do meu cabelo, irmãs. É algo sobrenatural que eu nunca tinha dado esse testemunho, dei para pouquíssimas pessoas assim próximas a mim, conhecidas, porque eu acho que as pessoas nem iam acreditar. Mas aconteceu, irmãs, desapareceu. E eu não, desde então, não cortei mais meus cabelos, não fiz nenhuma química e tenho tentado me manter firme nisso, irmãs. Tenho tentado me manter firme e fiel no propósito que eu me coloquei de purificação e santificação, irmãs, que é algo muito complicado, eu sei, muito difícil. Entendeu, irmãs? Bom, irmãs, esse é o meu testemunho que eu queria dar para as irmãs e espero que venha edificar as irmãs como igreja, né? Fortalecer na fé, na caminhada, entendeu? Eu sei que não é fácil, não é fácil, irmãs. Eu tenho tentado me manter firme, entendeu? E é dia a dia, irmãs. Essa caminhada de mortificação da carne, né? E busca pela santificação, pela santidade, né? Que a santificação é o Criador que nos capacita, Ele que nos dá a graça para conseguir nos manter firme, né? E essa busca pela sã doutrina é uma caminhada longa e difícil, irmãs, é difícil. Como eu não tinha nada, nenhum conhecimento disso, irmãs, são muitas coisas que eu tenho que mudar, mas eu continuo buscando, irmãs. Eu peço até a oração das irmãs. Nós temos que orar uns pelos outros para nos fortalecer. E é muito jejum e oração, irmãs. É muito jejum e oração. Não é fácil.
eu tirei essas coisas de calça jeans. Ele tem me mostrado pouco a pouco as coisas, irmãs. Então, eu quero entregar esse meu testemunho para as irmãs. Eu tive muitas outras experiências. Tendo oportunidade, eu quero também gravar e passar para as irmãs. Eu espero que esse testemunho venha ajudá-las, tá, irmãs? Fica na graça e na paz. Um grande abraço para todas.